Olá, vamos tratar sobre nulidades processuais como uma abordagem complementar à nossa disciplina de Direito Processual Civil. Uma abordagem rápida. O Código de Processo Civil ele regulamenta o tema das nulidades processuais de uma forma mais específica a partir do artigo 276 e 283, ali dentro dos seus dispositivos, estabelece algumas regras gerais. Vamos falar de algumas delas, vamos tratar então de algumas normas gerais a respeito das nulidades. Lembrando que no processo civil, a forma como se olha as nulidades não implica automaticamente um raciocínio diz respeito à forma é nulo. Porque, além da técnica processual e das regras procedimentais, há principalmente o interesse do direito material que está sendo debatido ali. O Código de Processo Civil vem reforçar, né, uma perspectiva que não era muito clara no CPC anterior, apesar da doutrina falar sobre isso, que é o princípio da primazia do mérito. Ou seja, há uma prevalência em diversos dispositivos do Código voltada à proteção do mérito da parte ali, das partes que estão sendo debatidas, que estão discutindo. Então, o mérito é muito mais importante do que a forma. Isso doutrinariamente sempre foi falado, mas como o processo é forma e a possibilidade da forma interromper todo o fluxo dele, ela acaba sendo possível, né? Então sendo viável, apesar de não ser melhor o caminho, o código então vem reforçar algumas ideias a respeito de como deve funcionar realmente a questão das nulidades. Então a gente vai falar alguns princípios sobre isso, de uma forma até rápida. O primeiro princípio, na verdade são dois princípios, da instrumentalidade de formas e da finalidade do ato. A ideia, a essência desses dois dispositivos, tem o 188 e o 277, que atingem essas discussões sobre a questão da finalidade, é justamente considerar válidos os atos que atingem uma finalidade essencial. Então, mesmo que eles não tenham seguido o procedimento adequado, não tenham seguido a forma correta, a finalidade essencial foi atingida. Se a finalidade foi atingida, por que anular um ato processual apenas porque a forma não foi respeitada? O 188 do CPC ele é bem genérico para dizer que os atos não dependem de forma, salvo quando a lei expressamente dizer. Mas ele coloca no final que a validade do ato vai considerar a finalidade essencial. Então, no exemplo clássico, assim, eu sou advogado e devo ser intimado para audiência e não fui, mas tomo conhecimento da audiência e compareço a esse ato processual e participo desse ato processual de forma regular, normal. Então, não haveria motivo para alegar nulidade do processo pela ausência da intimação que deveria acontecer como uma regra que garantiria essa minha participação, se essa participação aconteceu e a finalidade essencial, portanto, foi atingida. Então, tanto o 188 como o 277, que também fala que na hora de se decretar a nulidade, o juiz ele vai analisar a finalidade do ato e vai considerar, portanto, válido os atos processuais que assim obtiverem um fim almejado pela norma. Outro princípio que se soma à questão da finalidade é o princípio da inexistência de prejuízo. O prejuízo é obviamente importante porque a pergunta que se faz é: a nulidade que aconteceu acarretou qual prejuízo para a parte? Isso tem muito a ver até com uma própria ideia, assim, ainda que não diretamente, mas uma ideia importante da boa-fé das partes em relação a alegar nulidades processuais, porque as nulidades devem estar acompanhadas de um prejuízo decorrente dele, não a mera formalidade. O ato não fez, então é nulo. A pergunta sempre que se faz, por conta dos próprios dispositivos do CPC, é qual o prejuízo que isso vem acarretar. Então o 279 ele vem tratar da questão da participação do membro do Ministério Público e coloca que é nulo o processo se ele não participou quando deveria ter participado como fiscal do ordenamento jurídico. Bom, ele coloca a ideia em relação ao parágrafo 1º de que o juiz vai invalidar os atos a partir do momento que o Ministério Público deveria intervir. Mas o parágrafo 2º ele coloca que essa nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público e após a sua manifestação sobre a existência ou não de prejuízo. Então, apesar da regra do caput 279 dar uma cogência, né, é nulo o processo que ele não interviu, o Código fala, vamos avaliar essa nulidade a partir de manifestação do Ministério Público a respeito da existência ou não de prejuízo. Que não é uma simples afirmação, teve ou não teve prejuízo. Né? Se não teve, melhor, porque se não teve prejuízo, o processo segue. Se teve prejuízo, é importante dizer qual o prejuízo que existiu, porque, de novo, a ideia é, não vamos anular o processo, se não ficar demonstrado que houve, além da forma,
algo mais. No caso aqui, o prejuízo. O 282 coloca justamente essa ideia de que a pronúncia, a manifestação do juiz a respeito da nulidade, ele vai ter que determinar o que foi alcançado ou não por essa nulidade. E ele coloca lá, no parágrafo 1º, que o ato não será repetido, nem suprida a falta, se não houve prejuízo para a parte. Isso é importante também considerar a finalidade que a gente viu com prejuízo. O princípio da proibição da própria torpeza é um princípio que extrapola o processo civil. Né? Nós temos nas relações negociais, todas as situações jurídicas que nós podemos analisar a relação entre as pessoas e perceber que alguém quer se valer de algo que ela mesma provocou, ou seja, ela agiu pela própria torpeza, de forma indevida, ela causou um prejuízo, então não seria possível ela invocar esse prejuízo em favor dela mesma, né, alegando então que sofreu algum dano, alguma lesão. Eu me lembro de um exemplo antigo, mas que é interessante, assim, quando a lei da impenhorabilidade do bem de família entrou em vigor, já faz muitos anos, né, as pessoas então sabiam da questão da impenhorabilidade, ela foi muito comentada e muito debatida. E a discussão que havia era assim, a pessoa poderia abrir mão da impenhorabilidade e falar assim, olha, apesar de ser impenhorável, eu quero nomear esse bem para pagamento da dívida. E me lembro de acontecer casos em que o devedor nomeava o bem impenhorável, mesmo ciente da impenhorabilidade, e depois alegava a nulidade da penhora, dizendo que ele então queria que fosse anulada a penhora com o fundamento da impenhorabilidade. Então aí é um exemplo de uma própria torpeza, né? Você faz um caminhamento, depois no decorrer do tempo do processo, você alega um fundamento para atrapalhar aquilo que você mesmo fez. Não é apenas um exemplo para dizer que quando a pessoa provoca o problema, ela não pode invocar esse problema como vantagem. O que está dentro dos princípios do venire contra factum proprium, ou mesmo desse nemo potest venere contra factum proprium, que tem a mesma ideia de que ninguém pode usar um fato próprio para poder se valer desse benefício que ele poderia causar como um prejuízo. Então, o 276 é claro, quando a lei prescrever de determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação da nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Um outro ponto dentro das nulidades é que momento que devem ser alegadas essas nulidades. Existe um debate sobre isso, a gente não vai se aprofundar muito, mas o ponto geral da coisa há sempre um tempo para a alegação das questões. E há uma divisão pelo artigo 278 em relação ao momento para aquelas nulidades que têm preclusão. Então, o 278 ele vai dizer que deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão. E a ideia é, quais seriam essas nulidades? As nulidades que estariam afetas a direitos das partes, que elas deveriam, portanto, prejudicadas, invocar para fazer com que o juízo analise os prejuízos que elas tiveram. Se essas nulidades que afetam apenas o interesse das partes não forem alegadas no primeiro momento que se cabe falar nos autos, haveria, portanto, então, a preclusão, se encerraria a discussão sobre isso. Então, se, por exemplo, há um documento juntado nos autos e o advogado não foi intimado, então há uma nulidade em relação ao princípio do contraditório, há um cerceamento de defesa. Mas, em atos posteriores, em outros momentos, há intimação do advogado para a manifestação desse processo, há prazos para ele se manifestar. Então, a discussão é, se ele, numa outra oportunidade, se manifesta e não alega nada do problema daquela intimação do momento anterior, em tese, haveria aí uma preclusão sobre essa questão. Falando genericamente, né? A gente pode ter alguma situação que tivesse uma gravidade que extrapolasse o interesse da parte. Porque se extrapola o interesse dela, então, por exemplo, um caso de um impedimento, por exemplo, do juiz, que portanto não preclui, né? Então, no momento em que se percebe o problema, a pessoa então pode invocá-lo em outros momentos pela matéria de ordem pública que trata o assunto. Então é importante verificar a natureza daquele ato processual e quais são as repercussões daquele ato processual em relação ao contexto. É um problema que afeta o interesse de alguém apenas? Ou é um interesse que afeta toda a estrutura do processo, que aí assumiria um caráter de uma ordem pública? O 278 vai dizer, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, e aí ele diz que essa preclusão não se aplica às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, né? Nem prevalece preclusão, provando parte de legítimo impedimento.
Então, são dois problemas aí, né? A questão de uma ordem pública, que, portanto, ela extravasa o interesse de uma das partes, portanto, é um problema que vai continuar e pode ser legado a qualquer tempo, ou algo que a parte pode invocar como um justo motivo, ela dizer, olha, não falei naquele momento por conta dessa circunstância, e aí é uma questão do juiz apreciar a validade desse fundamento, né? Bom, como eu havia mencionado, a ideia é de que quando se fala em nulidade, há toda uma preocupação para dizer do que se aproveita e do que não se aproveita, lembrando que a regra geral é se aproveitar ao máximo os atos processuais, evitando então problemas de desperdício de atos processuais, de tempo, princípio da economia e tudo mais. Então, o 281 ele vai dizer que quando se anula um ato, os efeitos dos atos subsequentes que são dependentes desse ato também eles vão ser considerados sem efeito. Então, se você tem uma nulidade, por exemplo, de uma citação, os atos decorrentes processuais que foram realizados depois dessa citação vão ser prejudicados, porque sem o direito de defesa da parte, tudo que foi realizado, uma perícia, alguma audiência, alguma coisa assim, não pode ser considerado. Então, o ato principal contamina aqueles que dele dependam, né? Mas é claro, se não houver essa questão de vinculação, o fato de anular um ato processual não significa que outros atos processuais eventualmente sejam também nulos. Haverá que se avaliar a interligação entre eles, os efeitos decorrentes, né? Mas o código fala, não é porque anulou um ato que anulou todos os outros. Verifique quais são deles decorrentes para que se faça, então, essa retificação ou anulidade declarada, né? Bom, o código fecha no 283 nesse slide aí, que o erro de forma acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Então, o princípio do aproveitamento ligado ao princípio do prejuízo, né? Evitando, então, que se realizem atos processuais que não resultaram prejuízo às partes que estão ali envolvidas no processo. E é isso aí. Termino nosso encontro com essa abordagem a respeito de nulidade de uma forma bem sucinta. Muito obrigado a todos e sucessos!